paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, uma aula preparatória aqui com a lição 9 na classe dos juvenis, o amor não se ensoberbece. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer semanalmente esse nosso encontro aqui com professores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, alunos, e todos que amam a palavra de Deus, a escola dominical. Nós temos aqui as aulas preparatórias para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e ele aparece aqui ao longo da aula também, tá certo? Deixe aí o seu comentário, desde já muito obrigado. Ao fazer isso, ao interagir com o canal, o YouTube entende que esse canal é relevante. Existem milhares de canais aqui no YouTube postando conteúdo todo dia, material secular e material cristão. Como que o YouTube entende que o material é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas? Porque se ele não entender que é relevante, fica escondido. É por isso que nem todos os inscritos recebem aí o anúncio do nosso vídeo. Por quê? Porque nem todos comentam, nem todos interagem. Então, quando você comenta, interage, se inscreve, dá joinha, você está dizendo, YouTube, esse conteúdo é importante, bora compartilhar. Aí o YouTube entende e manda para outras pessoas, tá bom? Então, me ajude a alcançar mais pessoas. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Muito bem, aí está, o amor não se ensoberbece, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Meus amigos, é sobre isso que nós vamos falar. O texto aí da leitura bíblica em classe está aí na sua tela e, claro, está aí na sua revista também. Antes, rapidamente, de entrar aqui diretamente na aula, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que é o nosso livro, nosso segundo livro, que estamos lançando agora, dia 5 de dezembro. Estaremos lançando este livro. Lá no meu Instagram, @Denis Pereira Oficial, já tem um link para pré-venda e eu vou colocar o link da pré-venda aqui também. O propósito é maior que a sua dor. Quando você adquire este livro, além de adquirir algo que Deus colocou no meu coração, que eu estou transmitindo para você a partir de 2 Reis 5, aquela adolescente que fica escrava na casa de Naamã, tá certo? Então é daí que surge o propósito é maior que sua dor. Além de você adquirir esta mensagem em forma de livro para ler, para meditar e ter sua vida edificada, você patrocina o nosso trabalho, tá certo? Você me ajuda a criar mais conteúdos, me ajuda a continuar pregando a palavra de Deus nas igrejas e principalmente nas redes sociais, e também patrocina o meu tempo. Eu tenho que parar a minha vida para entregar para vocês este conteúdo, tá certo? Então, comprando este livro, você me ajuda a trabalhar cada vez mais com este conteúdo para ajudar você. Muito obrigado, já se foi aí o merchan, agora bora aqui, ó, para nossa tela, para mostrar para os irmãos aqui esta aula linda da Escola Dominical na classe dos juvenis. Tópico 1, sobre a soberba. Significado de soberba: orgulho. A soberba é o pecado que contém uma enorme carga de malignidade, pois ela surgiu das profundezas do coração de Satanás. A soberba não faz os homens serem melhores, grandes e importantes, mas os leva a acreditar que são melhores, maiores e mais importantes, entendeu? Então, a soberba não te leva a ser maior, a ser melhor, mas a pensar que é. E não tem nada pior do que alguém que não é, mas pensa que é. Eita, misericórdia. O orgulho é maligno, seja qual for sua natureza. Mas o orgulho espiritual possui os piores contornos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com orgulho santo, inveja santa. Irmão, obra da carne não tem como ser santo, tá? Durante o ministério de Jesus, pessoas que ostentavam aparência religiosa procuravam se aproximar do Senhor pelos seus bons comportamentos, tá bom? Por isso que nós precisamos entender que Jesus não se impressiona com as aparências de espiritualidade.
Por isso que Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, tem uma classe de pessoas que chegará diante de Jesus, apresentando as suas referências e dizendo: eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome, eu curei em teu nome, profetizei ao teu nome, e ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tá certo? Então, Jesus não se impressiona com a aparência, ele conhece intenção e motivação do coração, tá bom? Ele conhece intenção e motivação do coração, por isso que é preciso ter muito cuidado, porque o orgulho, a soberba não são características daqueles que servem a Deus. Muito bem, tópico 2, a soberba precede a queda, tá? E hoje em dia é possível ver isto, tá? Quando você vê pessoas que começam a chegar a lugares e começam a se apresentar como pessoas intocáveis, isso aqui é um princípio, tá? É um princípio. A soberba precede a ruína. Isso aconteceu com Lúcifer, isso aconteceu lá na Torre de Babel, não é? E vai mostrar também aqui dentro da negação aqui de Pedro, tá? Então, a soberba foi a grande queda de Lúcifer, tá bom? O orgulho também entrou em rota de colisão com a vontade de Deus no episódio da Torre de Babel, né? Porque eles queriam fazer o próprio nome, queriam glória para si, não é? Eles estavam demonstrando o quê? Arrogância diante aí das pessoas, né? Hoje em dia isso também acontece, e o pior, pessoas usando o nome de Deus, se aproveitando do nome de Deus para ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar tudo, mas no final, né? Então é preciso ter muito cuidado, as intenções do nosso coração. O problema não é aparecer, gente. O problema não é ficar famoso. O problema não é se tornar uma pessoa, sei lá, super badalada. Isso não é o problema. O problema é o coração. O que está nos movendo em direção a isso, né? Hoje com as redes sociais, por exemplo, eu postei um vídeo no meu Instagram, ele está chegando a 60 mil visualizações, gente. 60 mil visualizações. Meu, é muita coisa. É muita coisa. Mas e aí? Como que está o meu coração? Eu preciso tratar meu coração. Porque as redes sociais, elas dão a nós esse poder, né? Eles dão. E hoje, as pessoas estão sendo movidas por números. Entende? Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando aí com líderes. Aliás, lembrei aqui agora. Presta atenção, gente, presta atenção. Eu estou gravando por todos os lugares onde eu vou pregar entrevistas com líderes de jovens, com líderes de adolescentes. Então fica atento aqui no canal. Estas entrevistas estão maravilhosas. Eu entrevistei o pastor Géser, que é líder de adolescentes na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rio Claro. Eu entrevistei o pastor Cristiano Nogueira, que é o líder geral dos jovens da Assembleia de Deus em Rio Claro. Eu entrevistei a Mayumi, que é líder geral dos adolescentes da Assembleia de Deus em Piracicaba. E aonde eu for, terá entrevistas. Estou entrevistando alguns adolescentes também. Então, assim, gente, inscreva-se no canal, dá uma olhada aí que tem um conteúdo bacana para abençoar a tua vida. E quem sabe, quando a gente se encontrar, o entrevistado vai ser você. Mas olha só, hoje, com as redes sociais, vem os números. E os números hoje, a fama hoje, ela é muito mais rápida do que há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, para a pessoa descobrir que gravou um LP e que esse LP vendeu 10 mil cópias, meu Deus do céu, essa informação para chegar não é como hoje. Hoje você posta um vídeo e em minutos este vídeo viraliza. Isso se você não impulsionar. Se você impulsionar, você faz o vídeo viralizar muito mais rápido. E aí? Então a gente não pode se deixar guiar por número. Isso é um perigo. É um perigo para quem está no altar, é um perigo para quem convida. Tem líderes que estão fomentando o orgulho dessa nova geração, que é uma bênção, que Deus tem usado poderosamente, mas muitos líderes estão fomentando a soberba e o orgulho, tratando como estrela. Quem foi chamado para servir, não para ser servido. Eita!
Eita! Misericórdia, hein? Agora estralou aqui, ó. Entendeu? Líderes estão fomentando o orgulho e a soberba em muitos cantores, pregadores que foram chamados para servir, não para ser servido. Estão tratando como artistas, estão tratando como estrelas. Ao invés de dizer assim, ó, as nossas condições são essas. Fala para mim aí nos comentários na sua igreja como é que funciona. É quem você convida que lhe dá as condições, eu quero isso, isso, isso. O que você está fazendo? Você está fomentando o orgulho dessa pessoa. Você está tratando essa pessoa como artista, como estrela. E o ser humano tem um negocinho aqui dentro dele, irmão. Quem não gosta disso, irmão? Não. É o contrário. É a igreja que, claro, tem que olhar a pessoa de onde vem, papapá. Mas é a igreja que diz, olha, as nossas condições são essas, meu amigo. Ó, é isso que a gente pode fazer. Opa! Só que aí tem que combinar, porque senão não adianta uma fazer, as outras não fazer. Então, isso tem que ser uma forma generalizada. Não se deve tratar como estrela quem foi chamado para servir, não para ser servido. Não se deve tratar como artista, tá? Isso é uma semente do Satanás no meio do povo de Deus que está estragando muitas pessoas, principalmente os mais jovens, porque estão colocando eles a lidar com fama e com coisas que eles não estão preparados. E como se trata de questões espirituais, eles acabam perdendo o foco do que é espiritual, focando no que é material, focando na questão artística da pregação, do louvor, da música. E aí Satanás encontra a brecha e vem. E é por isso que a gente está vendo um monte de gente aí que explode cantando um hino, pregando uma mensagem, mas dá 6 meses, está com depressão, está com não sei o quê, está não sei o quê. Por quê? Porque colocou os olhos só no que é comercial, no que é visível, esqueceu do espiritual. Tem uma equipe para tratar de tudo, de roupa, de cabelo, de maquiagem, mas não tem uma equipe para orar. Ai, Jesus, tem misericórdia. Bom, orgulho e humildade. Se o orgulho faz o indivíduo se considerar melhor do que os outros, a humildade, por outro lado, faz a pessoa ter uma opinião modesta de si mesmo, produzindo um profundo senso de insignificância diante da existência, tá, de Deus. Olha só que é humildade, ó. Filipenses, esse texto para mim é muito lindo. Filipenses, capítulo 2 e versículo... capítulo 2, versículo 3. Cada um considere os outros melhores do que si mesmo. Cada um considere os outros melhores do que si mesmo, tá? Do que a si mesmo, tá? Então, o orgulho, ele é preciso ser tratado. E como que se trata o orgulho? É exatamente, esse alfinetinho de Jeová. Você tem que ter alguém que fale para você, você tem que ter alguém que te corrija, tá? Porque senão, é por isso que não dá para tratar quem sobe ao altar como artista. Esse é um dos piores erros que nós estamos cometendo. Tratar quem sobe ao altar como artista. A Globo tratar um cantor gospel como artista, tá tudo bem. Um canal de televisão, tudo bem, mas a igreja não deve tratar. Deve receber bem, deve tratar bem, mas não como artista, como servo de Deus. É servo de Deus, tá? Bom, agora, nós que subimos ao altar devemos nos enxergar como servos. Ou seja, devemos enxergar que aquilo que nós estamos fazendo é um serviço para Deus e não uma carreira artística, né? Então, eu lamento muito algumas coisas que a gente vê. Bom, olha só, o orgulhoso dificilmente admitirá estar errado e mesmo percebendo interiormente seu equívoco, raramente pedirá perdão, pois o ego inflado torna inflexível. Tá? Agora, já o humilde coração não é difícil conviver com ele. Ele reconhece o valor próprio, porque ser humilde não é a pessoa que também não reconhece nem o seu próprio valor. Sabe, gente, é muito ruim quando você vai elogiar uma pessoa, ela não sabe receber um elogio, gente. Isso não é humildade, pelo amor de Deus. Ô, irmão, muito obrigado. Irmão, só estou te dizendo muito obrigado, pelo amor de Deus. A menos, claro, que você não consiga receber não obrigado,
que o seu orgulho vai lá em cima, aí tudo bem, né? O orgulhoso é impulsivo, autoconfiante em excesso, presunçoso, prepotente, né? Já o humilde, ele é dependente. Dependente. O presunçoso, o orgulhoso pode até alcançar sucesso, mas jamais alcançará crescimento pessoal, tá? Geralmente sua arrogância é uma fachada para disfarçar suas inseguranças. Olha aí. Agora, o humilde entende as próprias falhas e busca melhorá-las. Por isso que ele cresce. Entende? Por que é bom ser humilde? Porque quando você é humilde, você reconhece suas próprias falhas. Quando você reconhece suas próprias falhas, você procura consertar. Então você procura melhorar. Se não, qual que é o problema do orgulhoso? Como ele não reconhece as próprias falhas, ele vai errar sempre. Vai errar sempre, vai errar sempre, vai errar sempre. E ele vai acabar voltando sempre para o mesmo lugar. Porque quem não conserta o seu erro, anda em círculos. Anotou ou foi rápido demais? Quem não conserta os seus erros, anda em círculos. Na sua relação com Deus, para o soberbo é difícil se submeter à vontade de Deus, uma vez que é tortuoso para ele entregar o controle da sua vida a outro ou a alguém. Tá? Então ele não consegue mergulhar em uma relação mais profunda com Deus. Mas o humilde compreende que somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o humilde coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Tópico 4, para a gente concluir aqui. O orgulhoso torna-se inimigo de Deus. O fim de uma pessoa orgulhosa não será bom. O salmista Asaf quase se desviou por observar como prosperava o soberbo. Porém, quando ele buscou a Deus, entendeu que, no fim, o Senhor colocará o arrogante em lugares escorregadios e será destruído. Será destruído. Tá certo? Então, nós precisamos aí aprender que o orgulho não deve fazer parte da vida daquele que quer de fato ser bem-sucedido, daquele que de fato quer crescer, daquele que de fato quer avançar no relacionamento com o mestre, daquele que de fato quer ter a sua vida edificada em todos os sentidos. Por isso que o texto lá em Tiago diz: humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Agora, tem uma grande lição aqui sobre humildade, que é o seguinte: a prática da humildade é realizada entre nós. Então, quando nós queremos nos humilhar diante de Deus, nós estamos dispostos a nos humilhar diante de pessoas. Ó, eu vou contar aqui uma experiência, e não estava nem aqui no script, mas eu vou contar uma experiência. Não que mostra que eu sou humilde, mas que eu posso dizer que foi um ato de humildade da minha parte. Ah, o irmão está dizendo que o irmão é humilde. Bom, quem pode dizer se eu sou uma pessoa humilde ou não, não sou eu. São as pessoas que convivem à minha volta, ok? Mas o Senhor me deu graça semana passada para praticar um ato de humildade. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Na lição 7, não, na lição 8, a lição 8, na classe de adultos, eu dei aula. E eu estava muito empolgado para dar aula. Eu não dou aula sempre, então quando eu vou dar aula, eu me preparo e eu estava muito empolgado para dar aula. E eu tenho um problema, irmãos. Quando eu estou muito empolgado falando alguma coisa e alguém me interrompe no sentido contrário, é exatamente isso que acontece, um choque. Sabe carro na contramão? Quando eu estou muito empolgado indo numa direção e alguém vem comentar algo contrário, choque, irmão. E um professor, na classe dos adultos, uns 50 alunos lá, eu estava já terminando a aula, que fala sobre responsabilidade ser individual. E eu todo empolgado, que a aula estava gostosa, legal. 5 minutos antes de terminar a aula, eu falei uma coisa e ele veio na contramão e deu. Pá! Quando ele veio na contramão e deu, irmãos, eu fui nele, pá! E respondi. E ficou uma discussão diante da classe. Eu presbítero e ele presbítero. Isso foi no domingo. Quando foi terça-feira, eu estava viajando, pregando. E à noite eu não ia no culto de ensino na minha igreja, que eu ia pregar numa outra igreja. Meu pastor me ligou. Falou: Denis,
aconteceu uma coisa lá domingo que precisa resolver. E ó, eu sou presbítero, superintendente de escola dominical. Precisa resolver. Eu falei, pastor, já sei o que é. E eu já estava pensando como ia resolver. Pode ficar tranquilo, que hoje à noite eu estarei lá. Vou conversar com o pastor, né, que a gente chama de pastor. Vou conversar com o pastor tal, à parte, mas quero que o senhor me dê 2 minutinhos para eu pedir desculpas a ele publicamente, porque eu dei mancada com ele publicamente. E foi assim, cheguei lá, abracei ele, pedi perdão ali no ouvido dele, e aí, antes do pastor começar a dar um ensinamento, ele me deu a palavra, e eu disse, irmãos, eu preciso fazer algo aqui esta noite. Você acha que foi fácil para mim? Mas como é gratificante isso. Por isso que eu estou te falando aqui com tranquilidade. Irmãos, eu já falei aqui com o pastor, mas eu preciso falar diante de todos. Por quê? Porque o que eu fiz foi diante de todos. Muitos que estão aqui no culto de terça estavam no domingo de manhã e viram a minha grosseria com o pastor tal. Eu já pedi perdão a ele, mas quero pedir agora mais ainda publicamente. Peço desculpas aos irmãos, e aí eu expliquei, eu tenho essa dificuldade, entendo que é uma área que eu preciso trabalhar na minha vida. Tenham paciência comigo. Gente, foi simplesmente extraordinário. Parece que você tira um peso das costas, sabe? Então, é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de consertar um erro. Agora, por que isso aconteceu? Primeiro, porque eu vim aprendendo há muito tempo isso, né? Que a gente precisa se humilhar quando a gente erra. Depois, meu pastor me deu um toque. E com a graça de Deus, eu estava disposto a ouvir. Se eu sou uma pessoa diferente, eu ia falar o que para o meu pastor? Não, pastor, quem mandou ele falar? Mas sabe o que acontece? Eu me humilhei. Ah, mas você é presbítero, vai ficar pedindo desculpa? Ah, gente, como eu cresci. Como eu aprendi nestes últimos dias por causa dessa simples atitude. Então, estou dizendo isso para dizer que Deus usa situações do dia a dia para nos ensinar o caminho da humildade. Humildade não é aquilo que a gente pratica diante de Deus, mas é como tratamos as pessoas e como corrigimos os nossos erros com as pessoas. Sabe, humildade é a capacidade de pedir desculpas. Porque no relacionamento com as pessoas há atritos. Nós não somos perfeitos, ok. Nós erramos, ok. Mas o pior é errar e não consertar. Errar e não se humilhar. Eu vou pedir perdão para homem nenhum, não. Quando eu fiz isso, aquele pastor, eu estava me humilhando também diante de Deus. E é isso que a Bíblia está dizendo. Humilhai-vos diante do Senhor. Só que essa que é a questão que eu estou querendo amarrar aqui e mostrar para vocês. Que nós nos humilhamos diante do Senhor quando se faz necessário nos humilharmos diante de homens. E nós nos humilhamos. Tem gente que até quer se humilhar diante do Senhor. Mas você pode falar para ela, ó, você errou aqui, ela não aceita. Então não está se humilhando diante do Senhor. Quem quer se humilhar diante de Deus está disposto a se humilhar diante dos homens sempre que for necessário para consertar um erro e para melhorar e para seguir em frente. Amém, meus amigos? Esta foi aqui a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida. Esses são aqui, ó, os nossos grupos de professores aqui, ó, da escola dominical. Você já sabe que você pode aí acessar estes grupos. O link está aí na descrição. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta aula da escola dominical. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro com o tema O Amor Não Guarda Ressentimento. Deus abençoe sua vida, casa, sonhos, projetos, alunos.
Forte abraço, Deus abençoe vocês.